Oi, Valerinha, tudo bem? Na paz? Maridão, Manu? E aí, Dandão? Deixa eu botar algo pra eu enxergar. Oi, Isa, você tá bem, minha filha? Tá tudo bem? Papai tá começando aqui, filho. Fala, amor. Pode esquentar, meu frango. Pode. Fala, Dandão. E aí, pastor? Firmeza? Beleza? Bom. As notícias estão te agradando? Você está com a cara boa? Hoje a Polícia Federal Oi, andou lá Ivan. na casa do Vitz, viu? Mas a questão não é ter entrado na casa do Itzel. É o que achou na casa do Itzel. Você viu o que acharam? E-mail. Hã? Não, eu vi do e-mail. Eu vi do e-mail. Da mulher dele? É. Oi, Charliane. Acharam um documento falando de grana, né? E nos valores bem complexos para ela. Para ela sair É. dessa. Ou seja, vão cercar o cara por meio da família, né? É. Mas foi muito bom, porque o pessoal tá abusando, né? Abusando, meu Deus. Abusando é pouco, né? Ah, passou da medida, né? Achei que foi bom, Charliane. É isso aí. Grande Tarsi. Deus abençoe. Deixa eu ajustar aqui. Tá bom o áudio, né? Tá bom a imagem, né? Tá tudo bom hoje. Espera um pouquinho mais. Só tem os quatro. E hoje é terça-feira. 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 Ah, você viu que tá dando podrão em todo mundo, né? O governador internou, Taninha. Seja bem-vinda, filha. Qual deles? Governador Ibanez operou, fez uma cirurgia de emergência. Ah, tá O, bom. o Mas não tem nada a ver Toffoli, o Toffoli com fez. corona, não. Oi? Não disse. O Toffoli fez uma drenagem lá de um abscesso, XYZ, sei lá qual. Então, o negócio tá pegando para lá, né? É. Ou seja, eles serviam os inimigos agora se servem, né? É. Pois é, o ministro da Educação, Van Traub, vai ter que depor em cinco dias, né? Agora é tudo 5 dias. O- Para o pessoal é 5 dias. Para o bandido é 1 ano, 10 anos. Oi, Pois Renata, é, o Witz bem-vinda. não gostou porque aceleraram não os processos dele. Contra o presidente pode, contra eles não pode? Mas aí é que tá, tem um erro aí, né? Você tá, Sim, você sabe qual foi a estatística de pessoas com câncer que deixaram de continuar o seu tratamento durante esse período? 70%. Por aí, 50, 70%. Ou seja, o pânico está gerando morte em outras áreas. O número de infarto aumentou gigantescamente, suicídio aumentou gigantescamente. Por quê? Por conta desses miseráveis vendedores de defunto. Os abutres, comedores de carniça, né, de coisa podre. Isso é revoltante, né? E as doenças respiratórias,
o gráfico caiu e o Covid subiu. Assim, estranhamente. Né? Pneumonia, que é o pico agora em julho, né? O pico está Mudou. caindo. E o Exato, Covid subindo. exato. Tudo virou. Ou seja, É. só tem Covid. Deixa eu ver aqui em que molde eu. Chaliane. Travou? Travou, destravou. Ô, Travou, né? Eu Isa, fiquei falando que ficou um tempo, travou. ficou um tempo parado? É. Grande vagão. Wagner Sangue Bom. Tá excelente, pastor. Não mexe não, só calma. Não, então, eu queria definir o molde. Mas é estranho porque lá embaixo. Ó, tá travando para Valéria. Não, eu Valerinhas, acho que entra e sai de novo. Vê se está travando. Se estiver travando, entra e sai. Porque tem. Eu te falei, né? Oi, Sabrina. Tem, cara, 4 modas aqui em casa. eu acho que Então, tá tendo se, excesso se, se travar, de Valerinha, sinais. aí você sai e entra. Ei, Vagão, tu que é uma benção, cara. Oi, Sabrina. Ale, cadê tu? Sabe quem sumiu, né? Retornou pro Tássio. Daniel toca o céu com a sua canção. Olha aí, Dandão. Sabe quem sumiu? Ô, Wagner, A, pensa. a esperança da glória sumiu. Tem tempo que a gente não vê ela daqui, né? Ah, ó. Valerinha disse que tá legal. Então, pronto. Hoje a gente não vai ficar muito acerca de política, não, né? Hoje vamos adorar e vamos falar um pouco da palavra. Quero ser um pouco mais breve, quer dizer, se assim Deus o quiser, porque eu sou demorão, né? Eu demoro muito, gente. Vocês não ficam com raiva, não? Que eu demoro, ó, quem tá aí? Adriana Modesto. É... Certa vez a gente falou acerca da lei e dos profetas. Você lembra disso? Ou só foi en passant? Só de passagem, né? Sim, acho que sim. Ah, foi de passagem, porque eu falei acerca do que era a lei e os profetas, não foi isso? Foi de passagem. Enquanto você ministra aí, eu decido aqui. Eu acho que eu estou muito para a lei, né? Eu tenho que voltar para a graça, né? Obrigado, Valerinha. Que bom, que bom. Iva Menezes Brasil. Isso, meu ouvido quase explodiu, mas tudo bem. Alice, Tem uma bem-vinda. corda rebelde. Deixa Deus te usar. Tô nessa aí. Arrebentou? Não, não, a corda tá rebelde aqui, não tá aqui na frente. Se eu conseguir, né, Charliane? Você tem toda a razão. Depois me receita aí. Hoje eu corri quase 4 quilômetros, fiz 400 abdominais, tomei meus suplementos, fiz 30 supinos e 110 com cada braço. É sério. O pessoal deve falar, não é possível, cara. Ah, ontem a live durou 3 horas e meia. Não é porque a gente quer, é porque o trem vai. Teve uma live, Taninha, eu acho que você não estava, que a live durou 5 horas e pouco, 5h40, eu acho, 5h30.
Pastor, eu passo a manhã toda ouvindo as lives para conseguir ouvir todas. É isso. É meio acelerado. Eu sei que eu sou acelerado. Eu prometo tomar meu remédio. Todo mundo. Deixa eu contar isso. Pastor André Santos, meu amigo. Deixa eu contar algo para vocês. Você sabia que quando eu era criança, eu acho que as pessoas pensavam que eu tinha. Eles falavam que era disritmia. Fala Laerte Queiroz, doutor Laerte Queiroz. Então as pessoas falavam que eu tinha disritmia, porque eu era muito acelerado. Quer dizer, era não, eu acho que eu continuo. Então as pessoas estavam fazendo ainda, copiando o quadro, eu já tinha terminado e estava fazendo desenhos, pinturas. As professoras rasgavam, achavam que eu estava de deboche, mas a verdade é que eu era acelerado, né? E naquela época não tinha como tratar, a não ser sendo suspenso, tomando uma surra do meu pai. Perceba que as coisas mudaram e mudaram para melhor, né? Melhor me internar logo. Dou conta não, ai. Que não dá o quê, Adriana? Mulher é o ser mais capaz de tudo, minha filha. Elisa, fui eu que batizei a tua sobrinha. Ah, era ali. Não, então, eu sei que eu sou. Por isso que às vezes eu tenho que baixar minha bola para eu me empolgo e acho que está todo mundo acompanhando o raciocínio. Aí, quando eu estou pregando na igreja, que você vê o rosto do povo, aí você está vibrando, você falou, deu a melhor das revelações. Aí você olha para o povo, está todo mundo assim. Certa vez foi o pastor André que está aí. Foi ele que ele viu a maior experiência. Ah, deixa eu ver se ele está aqui. Peraí. Se ele não fugiu, vou te tirar. Peraí. Cadê ele? Peraí, porque senão eu passo por mentiroso. Ele saiu. Ah, não, tá aqui, ó. Vamos ver se ele entra. Ainda bem que tu entrou, que eu contei certa vez, pastor, algumas das experiências assim profundas nossas espiritualmente, coisa que ninguém entende às vezes. Eu estava contando para eles que quando eu era criança, as pessoas falavam que eu tinha disritmia, aquela criança acelerada demais, né? Aí todo professor dá uma peia, manda para a direção, o pai bate, aquele drama, né? Hoje não, né? Hoje já sabe que essas crianças são normais, mas elas são um pouco mais aceleradas. E há pouco tempo atrás eu contei a maior experiência que eu tive de transcendência na minha vida. E aí eu tive que falar quem era o personagem principal, que era você. Eu Mas por tava que lá. que é? Então, aí eu acho que eles acham que eu sou louco, esse povo que está na live. Porque. Eu discerni tudo. E aí é que eu fiquei chocado. Isso é muito chocante. Deixa eu só pegar o pastor André que está aqui para aproveitar. Vocês nunca mais falaram que eu sou acelerado e tal. Nós estávamos na igreja de Itaguá, da Valerinha. E aí, lá na igreja de Itaguá, o ambiente, o pastor André é profético até o extremo, né? E eu fui fazer um profético só. E eu me lembro quem foi pregar foi o Fabrício. Isso. Aí eu fui para o profético e quando eu comecei a ministrar, Deus falou assim para mim: lembre-se de João. Eu falei: eu me lembro sempre de João. Pois é, que ele veio até mim, entrou no céu, falou comigo, só que ele não tinha morrido, meu filho. Eu falei: o senhor está dizendo que eu posso fazer isso? Aí ele falou: pode. Ah, e eu me ajoelhei e comecei a ministrar para a igreja umas outras coisas e conversando com Deus e ouvindo Deus. Fala, pastor Michael. E eu conversando com Deus e ministrando outra coisa para Deus. Aí, beleza. Eu saí dali numa briga, porque no meu espírito falava: continua, 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 deixa o espírito agir. Aí vinha a liturgia e falava, eu nem pastor era. Aí a liturgia falava assim: entrega, senão vão te pegar. Entrega o microfone. Aí eu entreguei o microfone para o pastor Negueb,
ou foi para você, eu não me lembro ao certo. E aí alguém entrou para fazer a ministração final e apresentar o pastor Fabrício. E aí o pastor Fabrício falou assim, não preciso fazer mais nada porque o céu já veio. E ele desceu o púlpito, eu nunca tinha visto um pastor doido. Pega o púlpito e desce. Por quê? Porque aí está muito alto. E ele brincou. Moral da história. No outro dia tinha culto na 13. E eu abri um culto. E eu todo cheio de Deus, louco por Deus. Porque quando eu estava com o pastor André, eu olhava para o chão, lá em Taguatinga, e eu querendo entregar o microfone, olhava para o chão e me via dobrado, mas eu olhava para mim e me via em pé. Aí eu olhava e falava assim, quem é aquele? Quem sou eu? E eu já não sabia mais nada. E eu olhava, aí eu falei assim, eu vou lá para ver se é. Aí eu voltei, baixei minha cabeça e fiquei olhando para aquele que estava com o rosto no chão. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí eu saí. Não, calma. Ele agora desceu, você desceu. Pera, não, agora, calma. Aí quinta-feira, eu tô lá na 13, abrindo o culto. Aí em Obreiro. Aí eu comecei a ministrar uns negócios assim, extraterrestres, uns negócios viajantes, e eu achei que a igreja estava voando. Aí o pastor André estava no canto, o pastor André já era pastor, já tinha uns 5 anos, 4 anos. Aí ele fez só assim para mim. A gente sempre saía para o lado esquerdo, aí ele fez assim, ó. Aí eu falei assim, pô, deu ruim, né? Quando o pastor chama, você fala, deu ruim. Aí ele me chamou. Aí eu cheguei perto dele, eu falei, e aí, você percebeu? Eu falei, percebi o quê? A igreja não entrou. Eu falei, não, é porque só você subiu para o céu. Eu falei, é? Aí ele virou e falou assim, você lembra de ontem? Eu falei, de ontem eu lembro assim, lembro. Lá em Itaguá. Agora conta o resto. Eu estava sentado lá embaixo e estava observando ele. E no que eu estava observando, eu vi que ele estava vendo, eu vi o que ele estava vendo. Só que ele olhava para onde ele estava vendo e ele olhava para ele mesmo e não estava entendendo o que ele estava vendo. Ou seja, ele olhava para ele e via ele lá. Só que ele procurava e olhava para ele de volta, tipo, como procurando, como eu tô lá se eu tô aqui? É isso, eu não falei essa frase aqui, mas foi essa frase. Como eu tô aqui? Como eu tô lá se eu tô aqui? E ele tentava transmitir isso em palavras, só que é um tipo de coisa que você não consegue transmitir. Né? Você não consegue, é uma viagem sua. É tipo assim, manda internar o moço. Tipo assim, mas naquele momento eu olhei pro púlpito e vi o que você estava vendo. Eu falei, mas eu não sabia, porque isso foi no outro dia que a gente conversou. Porque no dia que aconteceu, eu tava doido. Fiquei doido, saí da terra. Todo mundo falava comigo, eu acho, falava Preta, eu falava Vasco da Gama. Vamos jogar futebol. É aquela coisa sem nexo. E quando no dia seguinte você foi, eu falei pra ele, eu falei, ó, eu falei pra você assim, tem coisa que é só pra nós, né? Tipo assim, tem coisa que é só pra nós. Você vai viver isso aí e não adianta explicar isso pras pessoas, que as pessoas nunca vão ter a dimensão do que foi que você experimentou, né? Exatamente. E ele estava nessa frequência aí, só que ele olhava pra igreja, a igreja olhando pra ele, esse cara surtou. Né? Tipo, esse cara surtou. Aí, mas você lembra o que você falou para mim? Exato, final disso? Não tem. Marcou minha vida para sempre, né? Marcou minha vida para sempre. Ele vira, oi, Pati, Flor. Ele vira para mim e fala assim, eu discerni. Aí eu fiquei em pânico, eu fiquei estatelado, fiquei gelado, meio paralisado. Falei, meu Deus, que tragédia que eu gerei, né? Aí você virou e falou assim para mim, grande pastor Dito, quem está aqui, Dito Rodrigues. E aí ele virou e falou assim, eu discerni.
Você viu o homem espiritual e o homem carnal. O homem Ex- espiritual deitado e o homem carnal em pé. Exato. Aí eu olhei para ele, achei que ele que devia ser, sei lá, o encosto. Eu falei, que esse homem que viu isso, cara, não é possível. Porque eu não contei para ninguém. Grande Ditão, beijo, te amo, amigo. Ninguém viu, ninguém sabia o que eu estava sentindo. Então Deus testifica umas coisas em você para que você saiba que você pode e deve transcender. E ali foi um dos meus, digamos Porque assim, é maiores exatamente, voos que eu já dei. é você ter a dimensão de que o mundo espiritual ele é real. Você tava atrás de uma experiência espiritual, Ah, né? e a É, gente vivia atrás disso. você estava atrás de uma experiência espiritual, né? E você teve uma experiência espiritual, porque a partir dali você teve o discernimento de que o mundo espiritual é real e palpável, né? Isso aí, Você verdade. estava Que numa vibe forte. pregando sobre o João e aquela coisa toda. Eu lembro que uma mensagem que você pregava muito é que nascido de mulher e aquela coisa toda. Era a sua mensagem, né? Ah, onde eu falei disso, cara? Então, era a sua mensagem. E você estava querendo sintonizar essa frequência. E E aí, minha rádio estava fora de sintonia, ao na mesmo tempo quarta-feira, a da Terra. na quarta-feira eu fui com aquilo na cabeça. Eu falei assim, cara, esse cara tá vendo alguma coisa, né? Eu fiquei orando, na verdade eu fiquei orando. Eu falei assim, eu preciso discernir o que aconteceu. Porque eu falei assim, Liberta ele, porque, liberta, Deus. tipo assim, você estava no momento do culto que você perdeu o controle do que você foi fazer. Eu falei assim, eu, é, eu fiquei tentando discernir. Eu falei, pô, ao invés de falar para ele que ele errou, né, eu preciso entender. Foi! Hã? Esse foi o barato, esse foi o grande barato. Ao invés de Você falar não para ele que falou ele que eu errou, errei, ao invés de falar para ele que ele errou, eu preciso discernir o que foi que aconteceu. Né? Eu falei assim, eu preciso ter o discernimento do que foi que aconteceu, porque ele não ia perder a frequência assim do nada, subir para fazer o profético e ficar parado olhando para ele no chão. Eu falei assim, o que ele está procurando ali no chão? Né? O que ele está procurando ali no chão? E ele olhava e falava com ele mesmo. Eu falei, poxa. Eu falava pra ele. Eu falei, o que você tá fazendo aí? Porque quando você começou a falar, eu falei assim, ele está falando com ele mesmo, mas como que ele está falando com ele mesmo? Qual é a linguagem? Aí quando foi quinta-feira, você não tinha desplugado, né? A gente foi para Asa Sul, né? O culto era na quarta-feira na Taguatinga, na Na quinta-feira era guarda, na Asa Sul. exato. Aí chegou na Asa Sul, você subiu para fazer o profético de novo. Eu falei para ele, Surtado. Aí eu falei assim, ele não desplugou. Aí na hora eu discerni, eu falei, Aí ele falou, quando você foi fazer o profético, eu falei, já sei, já sei o que ele tá no homem carnal e o homem espiritual. E ele justamente o que ele está ministrando, ele está visualizando ali, né? Eu Mas falei sabe por assim, que só que eu que a comecei? igreja, só que você não transmite isso para a igreja. Porque não era uma mensagem, você não estava ali no papel da mensagem. Era a sua frequência espiritual, né? Você subiu ali, tipo assim, se era uma imersão daquela, você tacava fogo na igreja. Total. Incendiar. Mas o grande barato disso é que a gente conseguiu entrar nessa frequência tão fora de base. Eu busquei essa época, era aquela época do jejum de verdade, né? Jejum de verdade. Então não era jejum de um dia. Eu não vou falar de dias aqui, porque senão a gente faz as pessoas fazerem errado. Eu não sei se era errado, mas era coisas que a gente fazia Era o e jejum ia que quando além. você ia comer, eu lembro que quando ia comer, eu mordi o negócio e falava bem assim, peraí, tipo, eu tô jejuando? Você nem sabia quando você estava jejuando ou quando você deixava de estar. Você ia comer. É, é, Às vezes perguntava em casa, a gente está jejuando? Não, não estamos não. Tipo, de tanto que... a vida era um jejum. É o que a gente sempre falou, né? Nós vivemos em jejum, né? E aí a gente buscava um jejum muito doido. E o pastor Paulo era o meu discipulador. E aí o dele era mais doido ainda. Eu tinha que estar lá às 4 da manhã até às 10 da manhã. Eu tinha que estar à meia-noite até às 8. Então era muito assim, pastor Guedes. Hoje os pastores vieram para lá. E vem aí, pastor André. E daí, nessa coisa, a gente buscava tanto. Te amo, pastor Gedson.
Aí a gente buscava tantas experiências com Deus. Por que eu estou falando de experiência? Porque existem coisas que você pode ser roubado, a sua memória pode falhar, você pode esquecer um texto bíblico, você pode esquecer um livro que você leu, mas não tem como ser roubado nas experiências que você teve com Deus. Então, as experiências é o que Ele quer que você tenha, porque isso marca a sua vida. Aí você lembra de Jacó, teve uma experiência que marcou a vida. Você lembra de Paulo, teve uma experiência que marcou a vida. Então hoje eu aproveitei que eu vi que tu apareceu ali, eu estou querendo te dizer que existiram experiências na tua vida que te marcaram, e agora você sabe que você tem uma marca acerca da experiência, e isso nem o diabo pode te roubar. Eu estou querendo dizer que você tem todos os motivos agora para continuar, porque você foi marcado por Deus em algum momento da tua vida. Eu não sei se foi nesse nível de loucura, mas tem uma marca em você. E o verso que eu gosto sempre de repetir é Efésios 1:13. Tendo ouvido a palavra da verdade e tendo nela crido, foste selado com o selo da promessa do Espírito Santo. E este é o penhor da glória de Deus, ou seja, a garantia de que Jesus haverá de voltar. Eu lembro, eu tenho ministrado isso muito aqui na igreja. As pessoas, a videolocadora acabou, o DVD em casa acabou, mas o cinema não acabou. Por que o cinema não acabou? Porque o cinema ainda proporciona uma experiência. As pessoas, quando vão para o cinema, elas vão atrás daquele som, o 3D, o ambiente, o cheiro da pipoca. O cinema ainda proporciona uma experiência. Verdade. As pessoas, elas podem assistir o culto assim, como a gente está conversando. Mas por que elas vão à igreja? Porque a igreja ainda proporciona uma experiência. A comunhão, o corpo, ainda proporciona uma experiência. E que isso talvez você não consiga sentir através, né, de uma internet único. Existe uma abundância, se você for selecionar, existe uma abundância de ministrações. Você vai ouvir pregação de tudo quanto é tipo. Para tudo quanto é tipo de ouvinte, tem alguém falando nesse exato momento. Mas a igreja, ela proporciona uma experiência. Então eu tenho falado para as pessoas aqui, quando as pessoas vêm no culto, né, para os discípulos aqui, nós temos que estar preparados para oferecer a elas uma experiência em Deus. Né? A gente precisa entender que nós conectamos essas pessoas em Deus, porque nós somos um reino de sacerdotes, um reino que conecta Deus às pessoas e as pessoas a Deus. A gente liga, a gente faz essa ligação. E quando a gente faz essa ligação, uma vez alguém tendo experimentado Deus, ele não vai querer outra coisa. Hoje, eu e você, eu vim de um discipulado agora, eu estava falando exatamente sobre isso. Eu e você somos pastores porque nós experimentamos Deus. E porque experimentamos Deus, nós queremos levar Deus para mais pessoas. E quando a gente se tornou pastor, eu me tornei pastor para poder levar Deus para mais pessoas. O André não estava conseguindo fazer mais isso. Mas o pastor André, né? O pastor André conseguiu fazer isso, né? Então, por isso me tornei pastor. Porque eu capacitação. Exato, eu queria aumentar o nível de conseguir levar a Deus, de conectar as pessoas a Deus. Então esse é o nosso papel, é levar a experiência às pessoas. Eu me recordo de uma vez, a gente estava numa imersão lá na Asa Sul, e vou poupar os nomes aqui para ficar bacana. E a gente estava numa atmosfera, a gente não precisava tocar nas pessoas, as pessoas olhavam para nós. Me lembro. As pessoas olhavam para nós e já eram tomadas por um poder absurdamente sobrenatural. E o marido de uma pessoa veio me procurar, a mulher tinha caído lá no chão, e o marido veio bem quietinho no meu ouvido e falou para mim assim: seja bem-vinda de Portugal. Falou para mim assim: pastor, não precisa disso. Isso é desnecessário. Eu acho que isso é um grande teatro. Falou desse jeito para mim. E Deus virou para mim e falou bem assim: não encosta nele, dá 2 passos para trás e assopra. Eu não encostei nele, dei 2 passos para trás e fiz assim, ó. E o meu horário era 2 horas da manhã nesse dia.
ele ficou de 2 às Foi. 6 da manhã, É, deitado no chão, sem conseguir acordar. E ele fazia um esforço absurdo para acordar. é E a muito esposa falava doido. assim, pastor, ele volta. Eu falei, Senhor. volta. Deus levou ele para um lugar aí que ele precisa experimentar algo. Eu me Quando lembro esse, dessa tua frase. Tu quando falava esse cara, muito isso. quando esse cara saiu do chão, que ele me olhou, ele viu a primeira frase que ele falou para mim, ele falou assim, me perdoa, hoje eu descobri que o céu é real e que o poder de Deus trafega por aqui. E eu não Ai, ai, falei ai. absolutamente nada para ele, eu não encostei nele. Deus só falou assim, dá 2 passos para trás e assopra. Eu dei 2 passos para trás Só e ali ele obedeci. foi. E ficou É. de 2 às 6 da manhã, Murilo. 4h30, 5h30, minha esposa falou assim, pastor, ele volta? Eu falei, volta. Só que o que foi não é o mesmo que volta, né? Olha. Né? Uau, Então, assim, uau. a nossa experiência com Deus, ela proporciona isso, né? O que foi não é o mesmo que volta, né? Então, O id, né? O não é o id. mesmo que, não é o mesmo que volta. Jesus, quando ele É, começou nos discípulos, ele fala assim, vocês vão, né? Eu estou dando a vocês autoridades para isso. Vocês vão lá, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. Eles foram cru, né? Eles foram cru e voltaram sobrenaturais, né? Ou exato. seja, eles voltaram com relatos dizendo, não é que funciona? Eles foram somente do ouvir falar, mas agora os olhos deles estavam vendo, porque eles aprendiam com o mestre, porque para os discípulos Jesus ensinava. Então agora vocês vão para a prática. A propósito, vocês levem o alforje de vocês e só. E chega naquela casa, Lucas 10, e oferece-lhe a paz. Então eles iam garantindo que aquele que mandou iria fazer alguma coisa. Mas por quê? Porque eles ainda não tinham aprendido tudo. Então leva o alforje, mas na segunda ida foi larga o alforje, larga tudo e vá só na minha confiança. E é interessante, Murilo, quando a gente encontra um lugar, quando a gente encontra pessoas que não querem viver essa experiência, Jesus está dizendo assim, bate a sandália e vem embora. Tira o time. Não fica perseverando em campo que não quer ser experimentado, em campos que não querem serem regados, serem trabalhados. Então, é Boa. fundamental que a gente persista e a gente entende que no lugar onde as pessoas querem a experiência, não precisa de persistência, né? Ela É acontece de forma verdade. natural. Quando a gente percebe, Boa. eu como pastor, quando eu percebo que eu estou persistindo para que alguém entre no nível espiritual, eu estou errando. Jesus está dizendo assim, ele não quer, se ele não quer, deixa ele de mão. Larga de mão, ele não Não quer. é por força e nem por violência, é por Porque agir do meu espírito. quem É quer no time. mergulha. Quem quer mergulha e flui natural, né? Quem quer É no mergulha. time. Porque Exato. quem quer está profetizando, quem quer Olha está quem está aí falando contigo, pastor Sérgio. Sérgio Murilo Rodrigues Amaral, É ele. né? Ou seja, quem quer fluir vai fluir. E você percebe que quem procura fluir, os dons estão operando por ele, né? Verdade. Você vê as pessoas operando no dom. Por que essas pessoas estão... Às vezes as pessoas se perguntam por que uns operam no dom e outros não conseguem operar. Porque essas pessoas que não conseguem operar, elas não se permitiram fluir. Elas não se Exato. permitiram se deixar levar, né? Seria grosseiro eu dizer que muitos têm isso como um livro histórico, mas não um livro que tem o poder para quem o aplica? Alguns veem só como livro histórico, mas a gente o vê como um livro não somente histórico, mas um livro de poder. Por quê? Porque essas palavras aqui, sem o agir do Espírito, não tem valor nenhum. Não serve para nada. É um livro qualquer. Olha só a dimensão disso. Quando Jesus chega para os discípulos, que ele começa a chamar os discípulos, ele dá uma palavra, dizendo, vinde após mim, né? Vinde após mim, ou seja, o que você sabe não vai construir o caminho. Uau. Né? O que você sabe não vai construir o caminho. Você vai precisar andar no caminho que eu construí. E para eu andar no caminho que de antemão eu preparei, né? Para que andasse nas boas para eu obras. andar no caminho
eu andar no caminho de outro, eu preciso abrir mão do meu sistema de suficiência. Uau. Né? Eu preciso entender que o outro sabe o que está fazendo. E sair da suficiência e entrar na transcendência. Essa é a grande dificuldade nossa. Como eu tenho 51 anos de idade, como que eu vou abrir mão de, como que eu vou abrir mão de conhecimentos que eu adquiri uma vida inteira? Por isso que é difícil trabalhar com crentes adultos, né? Você pega um adolescente, não, você pega um adolescente, você pega um jovem, você dobra ele do avesso e ele vira uma bomba. Ele vira uma bomba espiritual. Exato. Aí você pega um balzaquiano, né? Você pega, e vem tentando enxertar o evangelho dele, ele vem com, mas veja bem. Mas é porque. Calvino dizia, Lutero dizia. Exato, porque ele não está propenso a vir após mim. A palavra vinde após mim. Aí quando Jesus, essa palavra começa a discorrer, ele fala assim, que Jesus curava os enfermos e ensinava, ou seja, andar atrás de Jesus, primeiro, eu vou ter que me submeter ao ensinamento. Eu tenho que aprender. Pastor Vini, bem-vindo, pastor. Para eu aprender, eu preciso abrir mão do que eu já sei. Lógico, precisa esvaziar. A lei do vácuo, né? Eu tiro o que está dentro de mim e recebo o novo. Então a proposta do vinde após mim é desocupar o que está em mim para ele colocar o que está nele. O que está nele. O que está nele, né? Porque ele dizia, olha, a mensagem de ensino vai ser liberada. Agora, você tem que andar no caminho que eu estou criando, não no caminho que você quer andar. Grande Tiago Campos, seja bem-vindo. Tiago de Arruda Campos? É ele. Pastor, olha que violento que você está falando. João Batista, o que preparou o caminho para que Jesus chegasse e viesse, é uma analogia que é feita. Ele prepara o caminho para a primeira vinda, a igreja prepara o caminho para a segunda vinda. Então eu entendi algo, enquanto você estava falando, vieram coisas na minha mente. Saudade, Tiagão, abraço em Portugal, coma aí pra gente os bolinhos de Belém. Me veio aqui na mente acerca de João Batista. O grande problema de João Batista, como vai dizer no avivamento do Odre Novo, é que quem aborta o avivamento é o odre velho. João Batista, ele era o odre velho, ele não ia suportar ver o que Jesus fazia. Então ele disse, olha, vem cá, discípulos, eu estou preso, vão arrancar minha cabeça, mas será que ele é o Messias? Não, peraí, o cara batiza Jesus, não sou digno de desatar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez tudo que a palavra dizia, mas no finalzinho, na hora que a chapa esquentou, ele duvidou se Jesus era Jesus. Aí ele manda os discípulos chegam lá e voltam. Olha, e aí? Jesus mandou dizer que lá surdo ouve, cego enxerga, mudo fala, defunto levanta, aleijado anda. Aí ele falou, caraca, aí eu fiz uma leitura sobre isso. Penso eu que o odre velho, que é o que a gente está comentando agora, ele não estava preparado para viver aquele novo tempo que Jesus estava inaugurando. O tempo das maravilhas, dos prodígios, dos milagres, das libertações instantâneas, do quebrar do paradigma, do derrubar os paradigmas religiosos, do curar no sábado, daquilo que te envergonhava, pega agora essa cama, essa maca e anda. Ele não estava pronto para aquilo. E aí eu aprendi algo acerca disso em João, se eu não me engano, 5, verso 71, lá na frente, ou é 10, 71, vai dizer que João Batista conhecia a palavra, ministrava a palavra, mas não fez um sinal sequer. Portanto, a palavra sem poder não faz sentido. Ele não fez um sinal. Olha só que interessante. Porque ele era o odre velho. Olha o que define isso que você está falando. Quando ele diz assim, que ele cresça e que eu diminua. Ele está dizendo assim, para que ele possa crescer, o meu sistema precisa sumir.
Né? Exato. Os meus arquétipos, os meus modelos. Eu estou antiquado. Os meus modelos, o meu arquétipo, o meu sistema de autossuficiência, isso precisa desaparecer para que ele possa crescer, né? Enquanto eu tirar isso do cena, quando eu tiro o meu eu de cena, o que é ele aparece, né? E essa é a grande dificuldade nossa, é tirar o meu eu de cena. Se eu não me engano, eu esqueci o nome do genro do pastor Pedro. Do pastor Vitor. Vitor. O Vitor falou algo hoje, nos 5 minutos aí que ele está postando nos videozinhos, e ele escreveu algo, falou algo interessante. Se eu não me permitir enxergar a Bíblia sem o viés do que eu quero ver, porque a gente vai olhar para aquilo que eu quero enxergar, não para aquilo que ele quer me mostrar. Né? Então, ele falou sobre sotaque, né? Eu enxergar a Bíblia segundo o que eu quero compreender, não aquilo que Deus quer me traduzir, não aquilo que Deus quer me falar. Então, eu preciso, para que eu possa viver esse nível de experiência, para que eu possa entrar numa frequência onde, de fato, o sobrenatural, eu preciso permitir que a palavra de Deus venha a mim. Eu vou até ela, mas com uma inteireza de coração, para que eu me permita ser ministrado por ela, não para encontrar ali um viés, para provar que eu estou certo no que eu creio. Não, tá vendo? A Bíblia não, peraí. Eu preciso me permitir ser ensinado, eu preciso me permitir ser moldado. Então, essa instrução do vinde após mim, né, é exatamente isso. André, você quer vir? Mas não é na minha frente, não é no seu modo de andar, não é na sua velocidade. Eu vou ditar o ritmo, eu vou dizer como se anda, eu vou dizer a hora que para, eu que vou dizer quando dorme, né? Eu que vou dizer quando dorme, eu que vou mostrar como se faz, né? Não é você que vai interferir no processo, mas a gente quer interferir no processo, e isso vem lá de trás, isso é adâmico, né? Ou seja, você está me dizendo que muitas vezes eu atrapalho o Espírito Santo a fazer em mim o que ele quer fazer. Porque o meu conceito é o que vale. Né? Eu não abri mão, Damares, Lulu. Eu vou discutir com o Espírito Santo, porque é o mesmo conceito. Jesus ele dá a instrução bem clara, dizendo assim, olha, vem aí o outro. Né? Mas ele não vai falar dele mesmo. Ele vai falar do que eu disser para ele. Né? Então, continua valendo. É atrás de mim ainda que vale. Né? Para você ouvir dele... Aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e só depois disso me siga. Né? Então, estou dizendo assim, para você continuar no processo, mesmo com o Espírito Santo, você precisa continuar me seguindo. E se negando. Porque ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar o que ouviu, do que nós dissemos para ele, é o que ele vai dizer para você. Então não adianta você dizer que é um homem espiritual se você não anda no meu caminho. Você está me dizendo que mais importante, às vezes, até do que está escrito, é a resposta que você dá para aquilo que está escrito. Exato. É a disponibilidade. Eu gosto muito do paralítico de Betesda. Né? Eu falo sempre desse cara, que esse cara é sensacional. Jesus cura ele e ele é curado, aí Jesus dá uma palavra para ele assim, para quebrar paradigma. E aí, você está pronto para viver com isso? Ele, tô. Então pega a maca. Aí, tipo, o pega a maca vamos quebrar o sistema? Vamos quebrar o sábado, vamos quebrar a religião. Vamos quebrar o sistema, o pastor Adson. O pastor Adson é um pastor abençoado aqui da cidade de West Palm. Estou vendo aqui, pastor Watson. Prazer, isso. Amigo. Murilo. Deus abençoe. Então, assim, quando Jesus disse para ele assim, fica de pé. Ele ficou de pé. Aí, a sequência dessa palavra é assim, vamos quebrar o sistema? Como assim quebrar o sistema? Pega a sua maca. Porque a crise do farisaísmo não foi o cara estar de pé. A crise foi a maca.
né? Edinaura, filha. Quando ele pega aquela maca, os caras falam assim: o que tu tá fazendo com maca na mão no sábado? Ninguém perguntou para ele assim: uou, que benção, você tá curado? Ninguém ficou feliz, Não, entusiasmado, a não. pergunta foi: o que você está fazendo com essa maca na mão no sábado? É tipo assim, então, vir após mim é você receber uma instrução que quebra o sistema, é receber uma instrução que quebra paradigma, é receber uma instrução que vai mudar a sentença e você se submeter a ela, entendendo que o mundo vai olhar para você de uma outra maneira. Né? Esse cara é um transgressor. Não, eu não sou um transgressor, eu sou um obediente à palavra de Deus. E por eu ser obediente à palavra de Deus, para eu viver uma experiência, eu preciso andar na contramão. Uau! Né? É andar no contrafluxo, é fazer o que ninguém quer fazer, andar no processo que ninguém quer andar, é orar quando o povo quer dormir, né? Tipo, é ler quando o sono tá dizendo para eu ficar, tipo, é estar numa live uma hora dessa. Isso é contrafluxo, você estar no contrafluxo. Então, é contrafluxo eu achar que a pandemia já acabou? É contrafluxo. É contrafluxo eu achar que eu estou inaugurando um novo tempo? É contrafluxo. Porque você. Contrafluxo eu criar novas ideias? Com certeza. Porque assim, tudo aquilo que vai contra ao status quo, tudo aquilo que vai contra a perspectiva natural das coisas, a ordem natural das coisas, porque assim, eu tenho falado para as pessoas, quando você pergunta para alguém assim, o que é um paralítico? As pessoas vão responder, é alguém que não pode andar. Ninguém vai olhar para ele como um campo de milagre. O natural é dizer que ele é um cara incapacitado. Não enxergar ele como alguém. Opa, hashtag é um campo da madrugada. Hashtag da madrugada. Um problema é um campo de milagre. Exato. Eu preciso olhar para ele e falar, uau, aquilo é um campo de treinamento, não é um incapacitado, é alguém onde eu vou exercer o meu ministério, é onde eu vou exercer o sobrenatural. Então, essa é a lógica humana. Então, a gente olha para a impossibilidade e dá um nome e nomeia ela como impossibilidade. Tem alguém aqui na nossa live, em especial, eu sempre honro a Valerinha. Tu, como pastor dela, durante muito tempo, você sabe toda a história. Essa mulher anda contra o fluxo, vai andar contra o fluxo. Essa daí é a mulher que anda no céu, porque ela andou a vida inteira contra o fluxo. Exato. Todo não que ela recebeu, ela transformou em sim. O mal que intentaram foi transformado em bem. A Valerinha, é você mesma, Valéria, nem foge. Essa mulher, ela anda contra o fluxo até hoje. Ela não tem vergonha de se expor, de expor o que Deus está fazendo. Ela não tem vergonha de clamar aquele, como se fosse o cego Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela não tem. Ela não está muito preocupada com o que você pensa dela. Ela tem algo, ela quer receber algo da parte de Deus. Então ela não está preocupada com o protocolo, pelo contrário, eu estou quebrando o fluxo. Os discípulos estão ali para me impedir de chegar até ele. Mas eu vou chegar nele de qualquer jeito. Eu vou contra a multidão e eu vou tocar nele. Isso é real, Murilo. Tipo assim, qual era o cenário? Tipo assim, quando eu vi que você estava online, eu falei, deixa eu ver o que o Murilo está falando. Aí você me convidou. Qual era o natural? Não vir. Tipo assim, ou então ir para o cenário da biblioteca, né? Tipo assim, deixa eu ir pro cenário da biblioteca, fazer de conta que eu estava acordado estudando, né? Né? Não, tô na minha cama. Tô na minha cama, tô aqui, isso aí. Né? E, tipo, cara, esse é o contrafluxo, né? Para falar de Deus não tem cenário. Para falar de Deus tem espírito. A tempo e fora de tempo leve a palavra. E é isso que faz o evangelho ser interessante. A gente muitas vezes quer andar num protocolo. Então pegar a maca é para quem quer romper com o sistema, né? Tipo, outra coisa que é interessante, eu gosto muito da palavra do cego da mão mirrada, do homem da mão mirrada. Uhum. Chega no templo, aí o cara tá lá dentro do templo e os caras começam a olhar, falam assim, o que Jesus vai fazer hoje?
Aí era sabadão, culto no templo, Jesus está lá, e ele chega pro cego e fala assim, quer saber de uma coisa? Ei, menino, estende a mão aí. Esse menino podia falar assim, pô, não vou fazer isso aqui, hoje é sábado, né? Eu tô dentro do templo, esse Jesus vai embora amanhã e eu fico aqui tendo que administrar o problema, né? O que o menino fez? Estendeu a mão. Aonde? Dentro do templo. Então, muitas vezes, a gente vai ter que fazer coisas que as pessoas não esperam que a gente faça. Para a religião, isso é escândalo, mas para aquele que crê é poder. Então, eu vejo as pessoas muitas vezes criticando um ato profético. Eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu aqui na Flórida. Tem um membro da nossa igreja que veio para cá, o marido já estava aqui, ela veio para cá com os filhos, aplicou direitinho o visto de estudante, mas quando você aplica o visto de estudante, você precisa estudar para o seu visto ser válido. E por cargas d'água, alguém deu uma informação equivocada para ela e ela parou de estudar enquanto estava com o processo de visto de estudante. Foi mudar o status dela para pegar a residência, que até então, porque o marido dela é residente, ela teria direito de fazer essa mudança de status natural. Quando ela chegou na imigração, a imigração perguntou para ela bem assim, você parou de estudar, então por isso você perdeu o direito ao seu visto. E deu uma carta de 30 dias de deportação. Você tem 30 dias para desocupar o país, porque você perdeu o seu direito. E nós, sabe esse passaporte do check-in? Eu tinha alguns passaportes do check-in aqui e uns cardzinhos em branco. E num domingo me deu uns 5 minutos na pastora Marcela, que você conhece bem ela. Nós fizemos um ato profético aqui. Pegamos todo mundo que tinha problema de documento, falei, toma aqui um passaporte, né? E toma aqui um green card. E toma um green card. Cara, e ela nesse dia, essa menina não foi no culto. E ela ficou sabendo que nós fizemos esse ato profético. Ela ficou desesperada, procurou a pastora entregou um passaporte para ela e entregou um cartãozinho em branco. Sabe o que essa menina fez? Pegou o cartãozinho em branco e desenhou um green card no cartãozinho dela. Uau. Aí você fala, isso é loucura. A mulher com carta de deportação. E a pastora deu uma palavra para ela. Em 20 dias, a contar de hoje, Deus vai mudar a sua sentença. Pela lógica da lei aqui, impossível. Tem dia que eu falo para ela bem assim, Marcélia, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque ela falou, não, Deus falou, o pastor Dito, não sei se ele ainda está aí, Deus falou, eu creio, vai acontecer. Vai acontecer, É a palavra do pastor Dito. E aí, com mais ou menos 20 a 25 dias, essa mulher liga para a pastora. Pastora, você não sabe o que aconteceu? Eu sei. Eu sei. Ela falou, meu green card chegou em casa. Imigração fechada, o processo não está andando para ninguém, né? Tá tudo parado. E de repente essa mulher comunica que o green card dela chegou em casa. E ela postou o ato profético dela, a foto do ato profético dela. E honrando a palavra que foi liberada. Aí você fala para mim assim, poderia ter acontecido na vida de outros? Poderia. Mas quem fez o que ela fez? Só ela. Só ela. E porque ela fez o que ninguém fez, ela teve uma resposta que ninguém teve. Existem outras pessoas no mesmo cenário aqui, que precisam de um milagre. Mas receberam um documento, acreditaram naquilo na hora, guardaram nas suas casas. Mas a mulher foi desenhar, ela foi visualizar no sobrenatural o que ela queria receber. E ela desenhou. E aí a resposta veio. Você tem a foto aí, Marcelo? Do cartãozinho dela? A resposta veio. Então o que eu quero dizer com isso? Paz, Meire. Quebrar o paradigma é exatamente isso. É você se mover. Às vezes as pessoas vão te chamar de louco, as pessoas vão te chamar de exagerado, como é que é o nome? Fanático. Cara, mas quem sabe, quem tem a dimensão do que espera em Deus é você. E eu tô pouco me lixando o que vão dizer, o que vão falar acerca da minha fé em Deus. Podem me chamar de maluco! Exato. Mas
eu preciso me mover por algo sobrenatural. Então, quando você vê a Valéria quebrando o paradigma, né, andando com o Emanuel para baixo e para cima, e crendo que Deus vai fazer, e esse menino que tinha um prognóstico de vida limitadíssimo, está aí até hoje. Né? Tá aí até hoje. E numa crescente, numa evolução. Né? E o prognóstico era limitado, a sentença era contrária, e esse menino está aí até hoje. Então, assim, eu não tenho dúvida que ela vai testemunhar milagre pós-milagre, né? Talvez se você parar para pensar, ninguém quer viver uma vida assim, mas é o que tem para hoje, então eu vou viver essa vida, eu vou esperar o milagre de Deus. Então, esse é um comportamento de quem quer experimentar o sobrenatural. Você tem que ir quebrar o paradigma, pega a sua maca. Pegar a sua maca é fazer o que ninguém quer fazer. Uau. Né? É fazer o que ninguém quer fazer. Tipo assim, eu lembro que quando, por eu ser um dos pastores novatos, meus horários da imersão eram os madrugadas, 4 às 6 da manhã. Quem é que vai para a igreja 4 horas da manhã, Murilo? Tinha quantas pessoas lá de madrugada, pelo amor de Deus? Era. A igreja lotada de madrugada. Por que a igreja estava lotada de madrugada? Eu falava bem assim, olha, quem não vem para vir para culto, não vai ter culto aqui de madrugada. É o bonde sem freio, nós vamos deixar Deus fluir. Quem quer receber dons, quem quer mergulhar no sobrenatural, quem quer ficar chapado, esse é o horário. Se você quer vir para culto, vem mais cedo, vem amanhã de manhã, mas nesse horário, por favor, eu ainda brincava, ó, o que acontece na madrugada, fica de madrugada. Né? Isso que é. Vai, não conte para ninguém. Quantos testemunhos nós temos de Deus nessa madrugada até hoje? Eu recebo retorno de pessoas que eu nem sei quem é, gente que eu nem vi porque era de madrugada, luz apagada, né? Eu nem lembro de quem é, pastor, você não vai lembrar de mim, mas naquela madrugada eu falei, uau. Então, assim, é gente que quer viver o que ninguém viveu, é gente que quer andar numa frequência que ninguém andou, é gente que quer experimentar o que ninguém experimentou. Então, assim, é um tempo para isso. Então, quando você vê a palavra de Jesus dizendo assim, vinde após mim, cara, não vai ser fácil, né? Ele anda numa velocidade absurda e eu preciso acompanhar o passo dele. E não adianta eu fazer corpo mole, não adianta eu apresentar minhas desculpas, não adianta eu dizer, né? Tipo, não tem desculpa. Eu não posso ter a aparência de cristão. Aí a gente entra na palavra da figueira. Eu não posso frondosa. Folhagem. Né? Eu não posso ter aparência de árvore frondosa. Jesus ele vai olhar para mim e vai falar assim, já que você quer mostrar que tem aparência, me mostra os frutos. Aí eu falo, não tem. Maldito, seque. Maldito, seca. Então, assim, o evangelho não é para quem quer ter aparência. Eu brinco aqui na igreja. Eu falo, gente, se você não quer viver o poder, você está no lugar errado. Fica na sua casa. Aqui a gente mora no litoral. Vai pra praia. Tá perdendo sol domingo de manhã, né? Domingo de manhã. Até porque salvo você já está. Você crê em Jesus. Né? Domingo de manhã, vai pra praia, faz churrasco. Não vem pra igreja, não. Pra você ser mais ou menos, não vem pra igreja. Né? Aqui não é lugar de mais ou menos. Aqui é lugar de gente. Eu vou derrubar a live para não te perder. Você volta? Volto.